Seguimos com liberdade de opinião. Por aqui a gente não sextou ainda. A gente vai conversar com o nosso comentarista, o Ricardo Baranovski, direto daqui de São Paulo. Ricardo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. Vamos para o nosso primeiro assunto. O ex-presidente Lula lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais de 2022, segundo uma nova pesquisa do Datafolha. No levantamento estimulado, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, foram feitas 2 simulações. Vamos ver. Na primeira, com um leque menor de candidatos, Lula, do PT, aparece com 48% das intenções de voto. Bolsonaro, do PL, tem 22%. Sérgio Moro, do Podemos, aparece com 9%. Ciro Gomes, do PDT, tem 7%. E João Dória, do PSDB, 4%. Aqueles que dizem que votarão nulo, em branco ou em ninguém, são 8%. 2% não souberam responder. No outro cenário, com um leque maior de candidatos, Lula tem 47%, Bolsonaro 21%. Moro e Ciro seguem com as mesmas intenções de voto do cenário anterior, 9% e 7%, respectivamente. João Dória oscila para 3%. Na sequência, aparecem Simone Tebet, do MDB, e Rodrigo Pacheco, do PSD, com 1%. Aldo Rebelo, sem partido, Alessandro Vieira, do Cidadania, e Felipe Dávila, do Novo, não pontuaram. Nulos, brancos ou que não votarão em ninguém somam 8%. 2% não souberam responder. O Datafolha também fez uma pesquisa espontânea, agora sim, quando não são apresentados os nomes dos candidatos. Vamos ver. O ex-presidente Lula aparece com 32%, Bolsonaro tem 18%, Ciro Gomes e Sérgio Moro aparecem com 2% cada. Não sabem ou não responderam são 36%. Brancos e nulos somam 7%. O Datafolha ouviu 3.666 pessoas acima de 16 anos entre os dias 13 e 16 de dezembro. O levantamento foi feito presencialmente em 191 cidades e a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Ricardo, com esse cenário exposto a partir de agora, então, o que ele mostra para as eleições do ano que vem? Muriel, independentemente do resultado e das personagens envolvidas, tem o que os institutos de pesquisa tradicionalmente traz uma pesquisa prematura no penúltimo ano eleitoral. Aliás, os últimos 20 anos revela pra gente que geralmente quem estava em primeiro lugar não venceu. E aquele que estava em terceiro ou quarto lugar, muitas vezes alguma surpresa surge e acaba vencendo as eleições. Isso ocorre tanto nas eleições federais e estaduais quanto nas eleições municipais. Também um certo desacerto das pesquisas. A gente tem que trazer alguma memória histórica dos últimos anos. E não porque é algo doloso, porque é um trabalho que foi mal feito, não. Realmente os institutos de pesquisas utilizam das fórmulas atuariais e conseguem fazer um bom trabalho, mas cada vez está mais difícil precisar as eleições. Estava acompanhando aqui um estudo de mestrado que revela o porquê que é difícil fazer pesquisa no país. Primeiro, um censo do IBGE desatualizado desde 2010 torna mais difícil o Instituto de Pesquisa realizar o anseio popular. Segundo, cada vez mais a abstenção eleitoral aumenta. Se nós acompanharmos as eleições de 2010 até agora, há uma curva ascendente do número de abstenção. O desinteresse por aquele que não é polarizado. Então pode ver que os 2 candidatos que despontam nas eleições porque têm eleitores fiéis. Tanto que hoje, quando se participa de um debate, as festas festivas de fim de ano estão aí para revelar, o embate será Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Dificilmente aquele que está numa terceira via ou fora da polarização fará esta torcida por seu candidato. Então há um desinteresse daqueles que não são polarizados em vestir a camisa. E por último, acho que esse é o fato mais interessante, cada vez mais as pessoas estão demorando para definir o seu voto. Então vamos lá, quem regula os institutos de pesquisa é a Resolução 23.600 de 2019. E ela fala o seguinte: as pesquisas com os dados oficiais que o TSE exige só podem ocorrer a partir de 1º de janeiro do ano eleitoral. Estamos em dezembro de 2021, ano pré-eleitoral. Então, me parece, o primeiro ponto, prematuridade das pesquisas, que nesse momento interessa.
para a economia, para os partidos políticos e para os próprios candidatos. Não há um interesse direto ainda dos próprios eleitores. A gente não vê uma participação muito ativa, senão naqueles que estão participando efetivamente da polarização. E o segundo momento, o desacerto causado por esses diversos fatores que muitas vezes fogem do domínio dos próprios institutos de pesquisa. Moral da história, somente a partir de 15 de agosto do ano que vem, quando começa a propaganda eleitoral, é que saberemos quem são os candidatos, as suas propostas, e aí veremos uma maior certeza nos resultados das pesquisas. Falamos agora sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque o plenário decidiu nesta quinta-feira a favor da retomada das emendas de relator. A ministra Rosa Weber determinou em 6 de dezembro a retomada das RP9. A ministra destacou que devem ser respeitadas as regras que ampliam a transparência na apresentação, a aprovação e execução da medida. As emendas do relator são ferramentas criadas pelo orçamento impositivo que dão ao relator da lei orçamentária anual o direito de encaminhar emendas que precisam ser priorizadas pelo Executivo. Como não são claramente discriminadas nos sistemas nos quais é feito esse controle da execução orçamentária, também são chamadas de orçamento secreto. Ricardo, na sua avaliação, o STF acabou cedendo à pressão do Congresso? Vindo de uma análise macro para entrar efetivamente nesse tema, diariamente lidamos com o conflito dos poderes. O poder legislativo teve uma colisão com o poder executivo, que teve uma colisão com o poder judiciário. Ontem mesmo abordávamos a tensão entre o PGR e o STF. Isso leva o nome de diálogos institucionais, não significa que os poderes são adversários. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. O problema, Muriel, é que os três poderes têm suas funções típicas: executivo administra, legislativo elabora as leis, judiciário resolve as lides. Mas eles também têm as suas funções atípicas. Ora, é só lembrar que o poder legislativo julga impeachment, então ele está na função atípica de poder judiciário. Então, este problema é até onde vai o limite do poder. E muitas vezes ocorre esse tipo de colisão. Por quê? Porque nós temos uma função atípica do Poder Legislativo executando orçamento. Quem administra orçamento é Poder Executivo. Mas quando ele se invoca essa atribuição pelas emendas do relator, ele tem que cumprir a Constituição. Se ele quer exercer a função atípica, ele tem que cumprir a Constituição. Então, o que está ocorrendo aqui são diálogos institucionais. Não significa que o STF deu um passo atrás. Não, o STF se acovardou, ficou com medo. Não é isso. Muito pelo contrário. Isso chama diálogos institucionais. Senta o presidente do STF, senta o presidente do Congresso e fala, olha, o que é melhor para o país? Agora, entrando no mérito do debate, aí eu trago uma reflexão. Os 8 votos contra 2 levantaram a questão, isso eu vi pouca gente debatendo, é que se as emendas do relator fossem proibidas, haveria uma crise na efetividade das políticas sociais. E aí, como constitucionalista, eu vejo com uma certa ressalva isso, uma certa preocupação. Por quê? Porque os fins não justificam os meios. Ainda que as emendas do relator sejam uma tradição, ainda que estejam previstas pelo regimento interno das casas e ocorram há muito tempo, elas não podem violar a supremacia da Constituição no ordenamento jurídico. Que prega o quê, Muriel? Publicidade. Eu tenho que saber o que foi administrado. Não existe dinheiro público. Segundo Margaret Thatcher, existe dinheiro dos pagadores de impostos. Então eu tenho o direito de saber, quando eu pago meu imposto, quando você paga seu imposto, quando nós pagamos o imposto, para que ele está sendo usado? É a medida mais urgente? É a prioritária? É a melhor? Tem que ser transparente, tem que ser impessoal. Por que impessoal? Eu tenho que saber qual foi a medida. Foi a mais urgente? A socialmente mais viável? Era isso que desejava a sociedade? Então veja, ainda que ela seja muito conflituosa, as emendas do relator, porque seria o legislativo administrando o orçamento, que é uma função do executivo, ela não pode fugir dos princípios constitucionais. Então, esse diálogo institucional, diria, como muito bem trouxe aqui o Uribe, né, seria um voto de confiança para que o legislativo caminhe no sentido da Constituição. Ricardo, a gente fala agora de eleições de novo, porque a ala do PSDB, coordenada pelo deputado federal Aécio Neves, que saiu, lembrando, derrotado nas prévias do partido, pretende impor um prazo para que o governador de São Paulo, o João Dória, se viabilize sob pena de começar uma articulação
para que o PSDB reveja a candidatura para 2022. Durante a campanha, os aliados de Dória e de Eduardo Leite, o candidato derrotado, sinalizaram que apoiaram o vencedor na disputa eleitoral, que apoiariam esse vencedor, no caso, João Dória. Mas aí, menos de um mês depois do resultado sair, já foi iniciada, então, uma articulação para inviabilizar o governador de São Paulo. O maior receio do comando do partido é que Dória realmente não seja competitivo e tenha menos do que 5% dos votos, a marca do PSDB em 2018 com Geraldo Alckmin e que foi a pior da história do partido. Ricardo, essa crise interna vai atrapalhar o PSDB nas eleições e mais, Dória pode deixar de ser o nome do partido para 2022? Com certeza, Muriel, é um cenário traumático para quem é do PSDB, ainda mais com esta frase, né? Dei um prazo para que ele se viabilize, como se dependesse dele também essa popularidade. Não é algo que só depende do candidato, depende do próprio partido, é uma petição de princípio. Parto de uma premissa falsa para chegar na conclusão que eu quero, resolve aí, mas eu também tenho um papel de apoiá-lo. Se não há união do partido, como é que vai haver viabilização? Então começa já que se torna uma contradição em ré ipsa, uma contradição em si mesma. Mas olha, aquele histórico do PSDB vem caminhando neste ano muito traumático. A gente teve aí, primeiro, um racha partidário quando João Dória achava que ele era o candidato sozinho, surge Eduardo Leite. Surge Arthur Vigílio, surge outros nomes. Bom, vamos fazer então eleições intrapartidárias para resolver. Vamos tentar superar o primeiro conflito. O que acontece? Problema nas urnas. Acusações entre os seus membros. Já surge um segundo e um terceiro problema. Quarto problema, havia a promessa de quem vencesse se uniria aos outros. Já estou vendo discursos díspares, divergentes. Então, quarto problema. Quinto problema, um dos fundadores, a 7ª assinatura, 33 anos de partido, abandona o partido. Quinto problema. Sexto problema, também as pesquisas também não favorecendo, ainda que sejam bastante prematuras, mas esse cenário. Sétimo problema que surge agora, prazo para que viabilize sua candidatura. Então é um cenário traumático. Eu diria que o PSDB tem um duplo desafio. Além de 2022, o primeiro desafio dele é organizar a casa, organizar o partido. Vamos trazer isso para uma empresa. Imagine que uma empresa ela disputa com as suas concorrentes, com quem está fora da empresa. Agora, se o funcionário A não se dá com o funcionário B, que não gosta do chefe, que está dividida a empresa, os adversários estão dentro da própria empresa, tem como essa empresa ser bem-sucedida? A empresa é uma só, todos estão remando para o mesmo sentido. Agora, se a empresa tem um remando para cada lado, não vai chegar a lugar nenhum. Me parece bastante evidente, isso decorre da própria lógica. Pois é, Ricardo, na sua avaliação, com a saída de Geraldo Alckmin do PSDB depois de 33 anos, quem sai mais prejudicado é o partido? Saem prejudicados os dois candidatos, tanto o Alckmin quanto o João Dória, e sai prejudicado também o PSDB. Olha que fato interessante isso. Alckmin preferiu se aliar ao Lula, provavelmente se diz lá 99% de certeza que ele sai na eleição com o Lula, do que apoiar o João Dória. Então veja o tamanho do racha, e cabe lembrar que o padrinho eleitoral do João Dória, alguns anos atrás, até quando foi eleito prefeito, lembra do comício da vitória lá em outubro do ano da eleição municipal, da primeira eleição municipal, penúltima, era o Alckmin. E depois o Alckmin vira um adversário dele, sai do partido que ele próprio fundou, se alia ao Lula, que é um adversário há muito, né? Alguns tweets rolaram essa semana, né? De troca de farpas entre Alckmin e Lula, então veja o nível de falta de animosidade, e concorre contra João Dória. Então, realmente, o partido está rachado, perde o partido, perde os candidatos, há uma fragmentação, me parece, até que inevitável. Ricardo Baranovski, muito obrigada pela participação em mais um dia. Um ótimo fim de semana para você também. Excelente fim de semana a todos. E a você, Muriel. Obrigada. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.